Olá, eu sou a professora Cibele, da Universidade Federal da Paraíba, e nós vamos abordar hoje um tema super interessante, que é a biopreservação de alimentos, com ênfase para bacteriocinas. Só que antes de nós iniciarmos o assunto propriamente dito, que é a biopreservação de alimentos, nós precisamos começar um pouquinho na história da descoberta dos antibióticos. O primeiro antibiótico descoberto foi a penicilina, em 1928, por um médico militar, Alexander Fleming. Então, Alexander Fleming, ele era um médico que trabalhava no hospital militar e era bacteriologista. E durante a Primeira Guerra Mundial, ele estava muito preocupado com as infecções. Dessa forma, ele intensificou os seus estudos sobre um micro-organismo, que era Staphylococcus aureus, que era aquele que estava mais envolvido com as infecções daquela época. Então, certo dia, Alexander Fleming foi para o seu laboratório e esqueceu lá jogada algumas placas de Petri com a bactéria. Foi passar um final de semana fora, quando retornou, viu que houve então um crescimento, o aparecimento de um fungo nessas placas, e ao redor desse fungo, onde havia crescido esse fungo, apareceu então um halo de inibição, onde inibiu o crescimento da bactéria em estudo, que era Staphylococcus aureus. Dessa forma, ele intuiu que aquele micro-organismo, que era um penicillium, havia produzido alguma substância que inibia o crescimento da bactéria Staphylococcus aureus. Daí veio o nome penicilina. Um pouco mais adiante, durante a Segunda Guerra Mundial, outros dois médicos, também estudiosos, bacteriologistas, eles conseguiram retomar os estudos da penicilina e produzir em larga escala, em escala industrial. E isso resultou o quê? O Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina, tá? Nessa época de 1945. Então, na década de 40, começamos a falar da era dos antibióticos. Porém, algo também veio preocupar, que seria a resistência microbiana. Então, hoje em dia, os microbiologistas, os farmacologistas, eles realmente intensificam as suas pesquisas, os seus estudos, na descoberta de novos agentes antimicrobianos. Mas então, quais alternativas para o controle microbiano nós podemos citar? Algumas são um pouco já conhecidas, que é a utilização de extratos de plantas. Outras são os óleos essenciais, são compostos voláteis, né, que nós extraímos de plantas aromáticas. E nós vamos enfatizar um pouquinho hoje uma terceira alternativa, que seria então o quê? A utilização de biopreservação. Então, extratos de plantas, óleos essenciais, já são muito estudados hoje na parte de alimentos, na área de alimentos, com uma atividade antimicrobiana para a conservação desses alimentos, né? Mas a biopreservação nós vamos falar um pouquinho hoje. Então, muitas técnicas já são utilizadas na conservação de alimentos, só que nenhuma delas assegura completamente essa qualidade microbiológica. E aí, há necessidade de desenvolvermos outras técnicas para se somar a essas já existentes. Assim, os biopreservativos ou bioconservadores podem ser uma alternativa. Mas o que seria, então, a biopreservação? Biopreservação é uma forma natural de controlar o desenvolvimento de micro-organismos indesejáveis nos alimentos, sejam eles patogênicos ou deterioradores, tá? E por intermédio de metabólitos antimicrobianos que são produzidos naturalmente por essas bactérias que estão presentes ou que são adicionadas, é que nós podemos obter essa conservação microbiana, tá? Então, isso pode ser utilizados como agentes antimicrobianos. A exemplo dessas bactérias que nós podemos adicionar ou que já estão presentes nos alimentos, nós podemos falar aqui, citar as bactérias láticas, conhecidas como BAL, bactérias ácido-láticas. Quais são, então, os compostos que as bactérias ácido-láticas elas produzem, tá? Então, nós vamos aqui falar um pouco de biopreservação, especificando aqui o grupo das bactérias ácido-láticas. Então, as bactérias ácido-láticas, elas podem produzir peróxido de hidrogênio, podem produzir ácidos orgânicos e também peptídeos antimicrobianos, que são conhecidos como bacteriocinas. Então, esses bacteriocinas, elas têm uma natureza proteica, ok? Aí embaixo eu coloquei para vocês darem uma olhada, para ilustrar aqui a nossa palestra, um experimento que é meu mesmo, né, fui eu que fiz, onde vocês verificam, vocês conseguem observar nessas placas de Petri o quê?
tem dois círculozinhos, justamente aí na placa, tá? Deixa eu puxar aqui para vocês. Onde eu posso indicar aqui com essa setinha vermelha. Aí eu inoculei uma bactéria de maneira circular, que nós chamamos em spot. E eu quero saber se essa bactéria aí que eu inoculei de forma circular, durante o metabolismo dela, durante o crescimento dela, ela produz algum composto antimicrobiano que pode inibir o crescimento de outra bactéria. Essa outra bactéria é essa aí em cima, eu verti sobre a placa de Petri. Então, essa em vermelho, eu quero saber se ela produziu, nós chamamos aí de produtora, e essa aí que está indicada na setinha em azul, nós vertemos por cima da placa e nós chamamos de indicadora, tá? A produtora, eu vou verificar se ela produz a substância. A indicadora, ela indica a produção de outra, que seria da produtora. Como é que eu vou verificar se há ou não a produção de compostos antimicrobianos aqui? O aparecimento desse halo ao redor dessa bactéria de spot circular. Está indicado aí, na verdade nós temos dois halos, né? Um ao redor de cada uma spot circular, e está indicado aí em verde. Então esse experimento, o que é que ele me mostra? Ele me mostra que a bactéria que eu indiquei em vermelhinho, ela produziu alguma substância que inibiu o crescimento dessa que está indicada em azulzinho, tá? E isso pode ser comprovado com a formação de um halo líquido, que está indicado com a setinha verde. O peróxido de hidrogênio, então, ele é um composto, nós falamos aqui, que pode ser produzido pelas bactérias ácido-láticas. Então, metabólitos de oxigênio, como peróxido ou radicais livres, eles possuem um efeito bactericida ou bacteriostático sobre micro-organismos. O peróxido de hidrogênio ele é produzido pelo metabolismo de bactérias ácido-láticas na presença de oxigênio em função da ação de flavoproteínas oxidases ou peroxidases. E como é a atividade antimicrobiana, então, do peróxido de hidrogênio? Ele é o quê? Ele possui um forte efeito oxidante sobre a célula bacteriana. Ele pode destruir as estruturas moleculares básicas das proteínas celulares, pode inativar enzimas, pode alterar a permeabilidade da membrana e também pode danificar a estrutura do DNA bacteriano. No caso dos ácidos orgânicos, eles também são produzidos por bactérias láticas e diminuem o pH do meio. Os mais importantes são o quê? Ácido lático e ácido acético. E na estrutura química, quimicamente, eles são lipofílicos. Se eles são lipofílicos, eles têm o quê? Tem afinidade por aquilo que é lipídico, que é apolar. Então, dessa maneira, os ácidos orgânicos, eles conseguem atravessar a membrana das bactérias e, então, eles se dissociam ali, liberam prótons, acidificam o meio e, dessa maneira, causam uma confusão intracelular no micro-organismo, alterando funções metabólicas, o que pode levar à morte desse micro-organismo. Quando nós falamos de bacteriocinas, nós dizemos, né, já falei para vocês, que são compostos de natureza proteica. Qual seria o conceito, então, de bacteriocinas? São proteínas ou peptídeos de origem bacteriana que são sintetizados no ribossomo bacteriano e são liberados no meio extracelular e podem apresentar ação bactericida ou bacteriostática. Além disso, por que as bacteriocinas elas são uma alternativa interessante para a área de alimentos? Porque elas são utilizadas em baixa concentração, então apenas uma pequena quantidade de bacteriocina ela pode causar o efeito, né, desejado, antimicrobiano. E tem algo muito interessante, eles não promovem a alteração da qualidade sensorial do produto, o que é extremamente interessante para a área de alimentos. Além disso, ele é um potencial substituto de conservantes naturais. Mas qualquer linhagem, qualquer bacteriocina, ela pode ser utilizada na área de alimentos? Não, não é qualquer linhagem, né? Ela tem que ter o status GRAS, né, que é um estado de segurança. Deve apresentar um amplo espectro de inibição sobre os micro-organismos patogênicos de alimentos, ou ser específica sobre algum deles, né? Então, eu posso ter uma bacteriocina que ela age apenas sobre salmonella, uma bacteriocina que age apenas sobre Escherichia coli, uma bacteriocina que age apenas sobre Staphylococcus, mas posso ser uma de amplo espectro. Eu posso ser aquela que pode pegar um grande número de micro-organismos gram-positivos ou um grande número de micro-organismos gram-negativos, tá? Também, ela não deve apresentar risco à saúde do consumidor. E aí, testes toxicológicos devem ser previamente realizados. E deve ofertar o que é um benefício ao produto. Vai aumentar a segurança do produto
sem afetar a qualidade nutricional desse produto, nem a qualidade sensorial desse produto. Alguns autores, eles mencionam que bacteriocinas são biologicamente ativos contra membros da mesma espécie ou de espécie relacionados, muito proximamente relacionados à linhagem produtora, tá? E que também pode ser produzidas tanto por bactérias gram-positivas como por bactérias gram-negativas. Então, isso era algo que se afirmava muito antigamente. Só que estudos de alguns anos para cá já estão levando essa afirmação a descrédito. Por exemplo, uma bacteriocina que foi produzida por Staphylococcus só vai ter ação sobre Staphylococcus. Ou uma bacteriocina que foi produzida por Staphylococcus, que é um gram-positivo, só vai ter ação sobre bactérias gram-positivas. Então, inclusive, meu grupo de pesquisa, nós trabalhamos nessa linha de pesquisa nossa lá, do nosso grupo, e nós verificamos isso o tempo todo, que nós trabalhamos com Staphylococcus. No momento, né, no doutorado, eu trabalhei sim com o grupo de bactérias acidoláticas, mas que Staphylococcus produzindo bacteriocina pode inibir tanto bactérias gram-positivas como gram-negativas. Tá? Qual a diferença, então, entre bacteriocinas e antibióticos, se os dois apresentam atividade antimicrobiana? As diferenças são grandes, né? O espectro de atividade é diferente, as características bioquímicas são diferentes, os determinantes genéticos são diferentes. Só que as bacteriocinas têm algo muito específico. Elas são degradadas, pelo menos, por uma enzima proteolítica, tá? Aquela que vai quebrar as proteínas, de origem gástrica, como a pepsina, ou pancreática, como a tripsina ou a alfa-quimiotripsina. E aí são o quê? São inativadas durante a passagem no trato gastrointestinal. Tá? Os antibióticos, não. O que é que acontece? Se as bacteriocinas são inativadas durante a passagem no trato digestório, elas não vão ser absorvidas, elas não passarão para a corrente sanguínea, né? O que difere dos antibióticos, que eles são absorvidos, eles passam para a corrente sanguínea e aí a quantidade de efeitos colaterais e efeitos adversos também é bem amplo, né? No caso das bacteriocinas, são inativadas, elas não são absorvidas como compostos ativos e não causam os riscos relacionados com o uso de antibióticos. Qual seria então o efeito, o mecanismo de ação das bacteriocinas? Então, ela pode ser um efeito bactericida ou um efeito bacteriostático, nós já comentamos aqui, mas as bacteriocinas elas se ligam a receptores específicos ou não específicos na membrana celular da bactéria-alvo, e aí ocorre a inserção, ela consegue se inserir nessa membrana, modifica então o potencial de membrana e o gradiente de concentração de prótons, e aí ela provoca o quê? Furos, são poros nessa membrana citoplasmática. No que ela provoca esses poros, material intracelular, ele é extravasado. Ele sai da célula e dessa maneira pode provocar uma modificação tão drástica que a célula pode chegar a morrer, tá? Então vai acarretar o quê? A perda da viabilidade dessa alvo, né? Da viabilidade dessa célula aí. Quero deixar também aqui um asteriscozinho, né, uma informação que isso aqui é o mecanismo geral das bacteriocinas. Então, eu tenho artigos mais recentes que me dizem, separam essas bacteriocinas em bacteriocinas de gram-positiva, bacteriocinas de gram-negativa, e a ação também difere um pouco. Né? Diz que as bacteriocinas de gram-positiva pode ser classe 1, pode ser classe 2, umas se inserem na membrana, outras causam modificações na parede celular. Dizem muito também que aquelas bacteriocinas da gram-negativa, elas podem agir sobre DNA e outras proteínas. Então, isso aqui é o mecanismo geral para que a gente possa entender um pouco nessa iniciação nesse assunto sobre bacteriocinas. Como essas bacteriocinas podem, então, ser detectadas? Como a produção, né, como nós podemos identificar a produção dessas bacteriocinas? Então, veja bem, eu posso utilizar aqui catalase no meio de cultura, onde eu quero detectar essa atividade antibacteriana. E dessa maneira, a catalase vai fazer o quê? Vai inibir a ação do peróxido, tá? E aí, eu posso também neutralizar o pH do meio. E se eu neutralizar o pH do meio, o que é que vai acontecer? Eu vou inibir a ação de ácidos orgânicos e também posso colocar proteases no meio de cultura e detectar, então, que a natureza seria proteica. Para eu detectar se realmente o composto antimicrobiano produzido ele é bacteriocina,
ele vai ter o quê? Natureza proteica. Então, quando eu colocar essas proteases, eles vão inativar a ação antimicrobiana dessa proteína, tá? Se eu colocar catalase e posteriormente eu vou fazer o teste e não há mais atividade antimicrobiana, quer dizer que a catalase inibiu a ação do peróxido de hidrogênio. Então, o composto ativo ali era quem? Era o peróxido de hidrogênio. Se eu pego o meio de cultura, se eu neutralizo o meio de cultura, o que vai acontecer? Eu estou inibindo a ação de ácido orgânico, tá? E aí, quem seria meu composto que estava provocando a atividade antimicrobiana? Seriam ácidos orgânicos. Então, para eu realmente saber qual a natureza da atividade antimicrobiana, eu tenho que fazer alguns testes. Eu tenho aqui que excluir a possibilidade de ser peróxido de hidrogênio, excluir a possibilidade de ser ácido orgânico, para poder confirmar ou não se a ação se dava ali por bacteriocinas, que tem a natureza proteica. E aí, eu estou no laboratório, eu consegui achar uma bactéria que produz bacteriocinas, né, de uma maneira muito legal, e posso continuar o meu experimento. Então, tem um método de purificação. Eu posso trabalhar aqui com o quê? O pessoal que trabalha com proteína, né? Com a sequência de precipitação com sulfato de amônio, seguido aí de cromatografia. Então, a gente pode chegar a detectar a produção de bacteriocinas e, posteriormente, ter como objetivo aí o isolamento e a purificação dessa proteína, né? Desse peptídeo. Mas, falar um pouquinho, então, da aplicação de bacteriocinas em alimentos, né? A gente falou tanto agora, em nossa área de alimentos, a introdução dessas bacteriocinas nos alimentos, como é que se dá? Eu posso adicionar essas culturas lácteas bacteriocinogênicas, ou seja, bactérias lácteas que possuem essa capacidade, que tem essa capacidade de produzir bacteriocinas. Eu posso colocar no lugar de culturas iniciadoras, né, as culturas de starter, que já utilizamos em alguns alimentos, perdão. Também podemos simplesmente colocá-las diretamente essas bacteriocinas já purificadas. Tá? Então, por isso, esse estudo na busca por novas alternativas de controle microbiano, a bacteriocina seria uma alternativa e, encontrando, nós podemos fazer o quê? Isolar e purificar para ser utilizado como conservante natural. E aí, por que essa ênfase sobre bactérias ácido-lácteas? Porque muitos alimentos, elas já têm as bactérias ácido-lácteas como iniciadoras. E nós já encontramos naturalmente muitas bactérias ácido-lácteas em alguns alimentos, tá? E aí, essas bactérias ácido-lácteas, elas produzem tipos distintos de bacteriocinas, nós podemos encontrar assim, e elas podem ser facilmente isoladas de alimentos fermentados. E por si só, por já serem presentes em alimentos fermentados de forma natural, elas podem ser facilmente aceitas como naquela classezinha de seguros, né, de GRAS, que nós já falamos anteriormente aqui também. A lisina, ela é uma bacteriocina que é utilizada hoje, a FDA autorizou, é a única autorizada no momento. Tem outros estudos com pediocina e outras coisas mais, mas a mais conhecida é a lisina. Ela é produzida por certas linhagens de Lactococcus lactis. Esse nome vem derivado do N-inhibitory substances, NS, mais o sufixo ina, por isso, né, lisina. E ela comprovadamente ela inibe o crescimento de bactérias gram-positivas e também o crescimento de esporos de Clostridium e bacilos. E é a única bactéria, a bacteriocina, que está disponível comercialmente para conservação de alimentos. Mas, como eu falei, tem estudos bem avançados com um tipo de pediocina e outras bacteriocinas também. A lisina ela é utilizada como conservante, principalmente em indústria de laticínios, alimentos enlatados e de fermentação de bebidas. Diversos países utilizam em leite, em queijo, produtos lácteos, tomates e outros vegetais enlatados, sopas enlatadas, maionese e alimentos infantis. Aqui no Brasil é permitido um limite máximo de 12,5 mg por quilo, né, de lisina, e nós somos um país pioneiro na utilização dessa bacteriocina em produtos cárneos, sendo permitida a sua aplicação na superfície externa de salsichas de diferentes tipos. Agora eu vou citar para vocês 3 artigozinhos do nosso grupo de pesquisa. Quem tiver o interesse, né, a curiosidade de ler um pouquinho mais sobre a biopreservação ou sobre bacteriocinas, tá? Iniciando com vocês aqui um artigo nosso, de 2012, é um artigo de revisão, um artigo que surgiu da minha tese, que eu trabalhei com isso, tá, gente, com bactérias lácteas, na minha tese. E é a Revista Verde do ano de 2012, tá? E é uma revisãozinha.
bacteriocinas como alternativa na conservação de alimentos. Eu indico vocês começarem por aqui, quem tiver interesse, né? Um artigo em português, um artigo bem objetivo, e dá para vocês acompanharem bem direitinho. Um outro artigo aqui, nós publicamos, foi em 2013, ele é um artigo da Natural Product Research, tá? E nós trabalhamos também aqui com a produção de substâncias tipo bacteriocinas, que foram produzidas por estafilococos intermédios, inibindo outros estafilococos, que no caso era Staphylococcus aureus, que foram isolados de alimentos. E um terceiro artigo, esse artigo também ele veio da minha tese, né? E também foi publicado na Natural Product Research, tá? E é um artigo de 2015. E aqui nós utilizamos o quê? Lactobacillus casei, Bifidobacterium bifidum e Bifidobacterium animalis, também contra bactérias de interesse na área de alimentos, tá? Deterioradores e patogênicos, ok? Então, se vocês tiverem alguma curiosidade, tá? Vocês podem dar uma olhada nesses artigos aqui do nosso grupo de pesquisa. Algumas referências. Eu agradeço muito, né? Esse é o momento de agradecer o convite, de participar desse primeiro CONAAG. Eu agradeço em nome da professora Adaci, muito obrigada, né? Estou sempre à disposição de vocês. Quem quiser falar comigo, esse é meu e-mail, ok? Ou vocês podem me procurar no Instagram, Cibele Pereira de Oliveira, tá? Ou me enviarem realmente um e-mail e estarei à disposição de vocês, ok? Agradeço muito e até mais.